Olá, a aula de hoje é referente ao segundo capítulo do livro Psicologias, esse que a gente já vem utilizando, né, no primeiro semestre de Psicologia, da disciplina Psicologia Geral. O capítulo ele leva o nome, né, Evolução da Psicologia. Vale ressaltar que a intenção aqui não é que a gente estude profundamente a evolução da psicologia, a história da psicologia, porque você já tem uma disciplina específica de história da psicologia. É mais para que a gente consiga ter esse direcionamento, um raciocínio lógico, até a gente entender a psicologia como ciência, que é o objetivo maior na nossa disciplina, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o capítulo ele vai trazer alguns nomes importantes e as suas teorias, as suas ideias e seus questionamentos na época, que eram filósofos, né? Primeiro, filósofos pré-socráticos. Preocupava-se, eu vou estar acompanhando aqui pelos slides, tá? Preocupava-se em definir a relação do homem com o mundo. Então, como o homem, que foi o primeiro questionamento na época, né? O primeiro questionamento a tentar entender o ser humano, que foi como é o relacionamento do homem, como é o relacionamento, como o ser humano se comporta no mundo. Com Sócrates, a sua ideia era, a sua preocupação era com o limite que separa o ser humano dos animais. Então, acreditava-se na época, né, que os animais, as plantas, tinham alma. Então, qual era o limite do ser humano e os animais? E aí eles traziam como a racionalidade e a consciência, né? Então, esse era o limite do ser humano com os animais. O filósofo Platão, discípulo de Sócrates, procurou definir um lugar para a razão em nosso próprio corpo. E esse lugar ele trazia como a nossa cabeça, a nossa mente, né? Aristóteles, também discípulo de Platão, foi um dos mais importantes filósofos, né? E aí, Aristóteles foi um filósofo importante na época, porque ele trazia uma definição de que alma e corpo não podiam estar dissociados, separados. E só logo mais adiante é que vai fazer essa separação, né? De corpo e alma, duas coisas diferentes. O mundo psicológico no Império Romano e na Idade Média. Uma das principais características deste período é o aparecimento e o desenvolvimento do cristianismo, né? E a representatividade nesse período foi representantes religiosos, já que a gente está falando, né, do cristianismo, do Império Romano. Foi Santo Agostinho, que aí a sua definição era a alma era uma manifestação divina do homem. A alma era imortal por ser o elemento que liga o homem a Deus. E São Tomás de Aquino, ele considerava que o ser humano, em sua essência, busca a perfeição por meio da sua existência. A busca da perfeição pelo homem seria a busca de Deus. Então, sempre direcionada à questão mais de crença, de religiosidade, né? Isso no Império Romano. No Renascimento, dá-se um processo de valorização do homem, porque é nessa época, né, que vem crescendo a questão mais capitalista. Então o homem começou a ter riquezas, né, e aí traz aquela valorização do homem. Propicia o início da sistematização do conhecimento científico. Começam a estabelecer métodos e regras básicas para a construção do conhecimento científico, né? E aí já existem nomes que na época já faziam algumas pesquisas, né? Já trazia a importância da cientificidade, não voltada para o ser humano ainda, mas já existia aquela definição, né, da ciência, a importância da ciência para responder aos questionamentos filosóficos, por exemplo, né? Nesse período, René Descartes
postula a separação entre mente e corpo. Lembra que antes eu disse, né, que Aristóteles trazia, não entendia que existia uma dissociação entre mente e corpo? Já nesse período, René Descartes postula a separação entre mente e corpo, afirmando que o ser humano possui uma substância material e uma substância pensante. Duas coisas diferentes, né? Corpo e uma substância pensante, a nossa mente. Né? A origem da psicologia científica. A crença na ciência como forma de conhecer o mundo e dar respostas e soluções para problemas da vida humana. Então, a ciência, o objetivo principal é trazer respostas, né? E voltada para o ser humano soluções para problemas, problemas da vida humana, de transtornos mentais. Então, a ciência ela vai trazer respostas, né? A experiência da subjetividade pessoal, isto é, a certeza de que em nós se registra um conjunto de experiências vividas que são absolutamente individuais, particulares e privadas. E aí traz também, né, essa dualidade entre a ciência, que a gente vai falar mais à frente também, mas entre a ciência e entre a subjetividade. A ciência como algo muito objetivo, mas também já considerando as experiências subjetivas individuais de cada um, de cada ser humano. A crença da ciência. O conhecimento se tornou independente da fé, né? Os dogmas da igreja foram questionados, o mundo se moveu, a racionalidade apareceu, então como grande possibilidade de construção de conhecimento, né? Quando acreditava lá, né, que mente e corpo não poderia ser dissociado e que também existia a alma humana e que aquilo era algo sagrado, né? Então tudo isso nesse período, né, na crença da ciência, né, tudo isso foi colocado em jogo, estava sendo questionado, né, como era de fato a alma, a consciência, o comportamento humano. Então era preciso superar a ideia de universo estável para poder transformá-lo. Então não existiam até então, e a ciência não queria isso, né? Queria na verdade que tivesse algo, não queria que tivesse algo muito estável, até porque o ser humano estava em constante mudança, né? E que a ciência ainda poderia trazer muitas respostas. Então, nesse período aqui, tudo se tornou independente da fé, porque trazia uma definição de que era tudo muito... para vocês terem noção, né? O que eu tô querendo dizer. Quando acreditava-se, né, que a mente e o corpo não eram dissociados, os cadáveres, por exemplo, eles não poderiam ser tocados, não poderiam ser estudados, né? E a ciência fazendo essa dissociação, né, de que tudo precisaria se mover e sendo independente das crenças religiosas, então agora a ciência ela poderia evoluir, né? Os problemas e temas psicológicos, até então estudados exclusivamente pelos filósofos, passam a ser investigados também pela filosofia e pela neurofisiologia em particular. Os avanços que atingiram também essa área levaram à formulação de teorias sobre o sistema nervoso central, demonstrando que o pensamento, as percepções e os sentimentos eram produtos desse sistema, que é o que a gente conhece hoje como a nossa cognição, né? A percepção, as emoções, a consciência, a memória. E aí, com a ciência, tudo isso começa a ser estudado, desenvolvido, conseguindo ser explicado, até o que a gente tem hoje como uma definição, né, da nossa cognição. Então, não era mais explicado só pela filosofia, só por questionamentos filosóficos, mas também por estudos, né, neurológicos, então tudo se tornando mais científico. Para conhecer o psiquismo humano, passa a ser necessário compreender os mecanismos e o funcionamento da máquina de pensar do ser humano, seu cérebro, né? A neurologia
fez descoberta que a doença mental é fruto da ação direta ou indireta de diversos fatores sobre as células cerebrais, né? Então, estudando o nosso cérebro, a gente conseguiu trazer várias respostas, até mesmo para alguns transtornos, né? Fatores biológicos, enfim. A experiência da subjetividade. Somos um só e não nos confundimos com ninguém. Nós já estudamos bastante sobre a subjetividade, né? Sabemos de nossas vidas e sabemos muito bem quem somos, um sujeito único, mas nem sempre foi assim. Assim, os humanos passaram a ter necessidade de construir uma ciência que estudasse e produzisse visibilidade para a experiência humana. Surge assim a psicologia. A psicologia é produto das dúvidas do homem moderno, né? Então, desde os primeiros filósofos que fizeram aqueles primeiros questionamentos, que hoje são duvidosos, né? Mas que foi sim uma contribuição para que a gente conseguisse evoluir no que hoje é considerada a psicologia, né? A experiência humana. E isso foi construído através de uma psicologia mais moderna, voltado, né, mais para questionamentos da ciência. E as primeiras abordagens, já direcionada para a psicologia mesmo. O funcionalismo, o que fazem os homens e por que fazem. Então, os primeiros questionamentos que até hoje em dia a gente se pega questionando, né? Por que faz isso? Por que o ser humano faz isso, né? O que fazem, por que fazem. Então, foi ali uma das primeiras abordagens. O estruturalismo, o método de introspeccionismo, né? Entendendo que, na verdade, o homem ele era construído através da forma que ele interagia no mundo, né? Ele era construído através da forma de como era a sua interação com o mundo. O associacionismo, associação de ideias. Todo comportamento de um organismo vivo tende a se repetir se nós recompensarmos, né? Se a gente for trazer para teorias mais atuais, a gente pode comparar muito com as comportamentais, behaviorismo, né? De que aquele comportamento reforçado, ele tende a se repetir, né? Por exemplo, o aluno fez um trabalho, aquele trabalho foi muito bom e eu reforcei, né? Dei uma boa nota, o parabenizei. Então, isso foi reforçador para ele. Então, esse aluno, ele vai querer repetir esse comportamento, que para ele ele sofreu um reforço positivo, sofreu no bom sentido, né? Teve um reforço positivo. Então, aí a probabilidade desse comportamento se repetir é maior. E por último, para que a gente consiga finalizar esse capítulo, né, a subjetividade, o subjetivo e o objetivo, né? E aí já trazer alguns questionamentos do tipo: como que o ser humano, sendo tão subjetivo, né, em constante transformação, cada um tem uma experiência diferente, tem a sua subjetividade, é um ser único, como que também ele pode ser objetivo, né? E aí, porque a ciência ela é objetiva, né? E o ser humano ele é subjetivo. E hoje em dia a ciência consegue fazer esse entrelaçar, né, dos dois, do ser humano, mesmo sendo muito subjetivo, ele consegue ser estudado e consegue ser compreendido, mesmo que sendo subjetivo, e a ciência consegue fazer isso, né? A ciência muito objetiva, né, muito fidedigna, consegue trazer o comportamento, né, o ser humano como algo estudado, que pode ser estudado, né?